Espero muito que vocês estejam bem. Turma, começamos mais uma aula de história desta semana, a nossa aula de história desta semana. Nós vamos finalizar a nossa unidade 7 com a correção das atividades do tópico O que você aprendeu, certo? E depois a gente inicia também a nossa nova unidade, que nós vamos saber daqui a pouquinho qual é o tema e os assuntos que nós vamos estudar nessa nova unidade, então. Vai ser bem legal também. Vamos lá, então? Com o livro de história de vocês, na página 96, vocês acompanharão a prof com a correção, certo? Deixem tudo certinho aí no livro de vocês, ok? Então, vamos lá. O tópico que você aprendeu, a prof pediu para vocês realizarem, então, as atividades. A número 1, vocês deveriam escrever CE para os objetos que funcionam com energia elétrica e SE para os objetos que não precisam de energia elétrica para serem usados. Então, vamos verificar como ficou? O computador, CE, funciona com energia elétrica. O abajur, com energia elétrica. A vassoura, sem energia elétrica. O lampião, sem energia elétrica. A bicicleta, sem energia elétrica. E o ferro de passar, com energia elétrica. Esses são o que vocês devem... Esta é a atividade que vocês deveriam realizar, então, e ficaria exatamente desta forma, ok? Número 2. Imagine que você vivesse no Brasil há 250 anos. Como seria a iluminação das ruas? Se vocês vivessem há 250 anos atrás, como será que seriam as ruas? Vocês colocaram que elas seriam iluminadas, cheias de luzes, no Natal teria um monte de pisca-pisca, é isso? Não, né, turma? A iluminação das ruas eram feitas com lampiões a óleo, a gás, a querosene, ainda mais ao longo de tantos anos atrás, né? Então, as ruas eram muito escuras, não tinha iluminação através da energia elétrica, ok? A maioria das atividades seriam realizadas durante o dia ou à noite. Explique. Seria durante o dia, certo? Porque à noite não estaria muito claro, ou seja, a iluminação era muito pouca, então as pessoas tinham medo, receio, e era escuro mesmo sair à noite, certo? Ok, vamos dar continuidade então. A número 3, vocês deveriam observar a foto, que é a vista parcial do Largo da Sé, lá em São Paulo, no século XX. E à direita, aqui, nós podemos observar um funcionário que está instalando um poste elétrico. E sobre essa imagem, temos algumas perguntas que vocês deveriam ter respondido. A letra A pergunta: o que o funcionário está fazendo? O funcionário está instalando um poste elétrico, certo? Letra B. Ainda existe a profissão de acendedor de lampiões? E por quê? Não existe mais, né, turma? Por quê? Temos que justificar nossa resposta. Porque os lampiões a gás foram substituídos por lâmpadas elétricas e não há necessidade de alguém para acendê-las e apagá-las todos os dias. Então, agora, nossos postes de iluminação, eles são automáticos, né? Eles conseguem acender, ou eles acendem e apagam sozinho, dependendo da claridade que está o dia. Podem perceber aí na casa de vocês, ou próximo aí na rua onde vocês moram. Letra C. Quais são as duas formas de iluminação pública que aparecem na foto? Circúleas. Então, nós temos que identificar respondendo aqui e depois lá na imagem circular. Então, iluminação a gás e a elétrica. Mas aonde está a gás, prof? Ou outro tipo de iluminação, né? Porque como nós não somos especialistas,
nós não conseguimos identificar se é gás, se é óleo, se é diesel, aliás, a querosene, desculpa. Então, a gente conseguiu observar duas formas de iluminação. Aqui onde está o funcionário instalando e aqui, bem próximo das pessoas, então, o outro que é o lampião a gás, como o livro fala para nós. Ok? Última questão, então. Número 4. Leia as afirmações a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Vamos verificar, então. A primeira afirmação é falsa, porque diz que atualmente a maior parte da energia elétrica utilizada no Brasil é gerada por usinas eólicas. E não, né, turma? É utilizada ou é gerada a nossa energia por usinas hidrelétricas e não eólicas. A próxima. Até o ano de 2015, os ônibus eram movidos por tração animal, puxados por burros ou cavalos. Oi? Até o ano de 2015? O ano de 2015 nós já tínhamos meios de transportes muito modernos, né? Não eram necessariamente... Há também até hoje, né, gente? Esse tipo de meio de transporte, mas até o ano de 2015 os ônibus já eram movidos a combustão, certo? Por isso essa afirmação é falsa. A próxima. Há cerca de 160 anos, para conservar alimentos, era preciso usar técnicas como a secagem e a salga para as carnes e o preparo de caldas de açúcar para as frutas. Verdadeiro. Por quê? Porque não havia geladeira, não tinha como conservar esses alimentos em temperaturas frias, que é o que conserva a nossa geladeira, né? É como ela conserva os alimentos. Então, como não havia energia, não havia também geladeira. E a última, a primeira linha de bonde elétrico do Brasil foi inaugurada em 1902. Ótimo, verdadeira! Então, finalizamos assim essas questões do tópico que você aprendeu. E agora vocês deveriam ler também as informações que a Prof leu com vocês do mundo que queremos, né? O tópico para nós pensarmos um pouquinho no meio ambiente, ligando o assunto à energia. E o texto que vocês deveriam ler é: você sabia que existe aquecedor solar de garrafa PET? Foi bem interessante nós ficarmos sabendo dessa informação, e inclusive a pessoa que criou esse projeto e que teve essa ideia é um catarinense, né? Isso para nós é motivo de orgulho. Respondendo então, gente, corrigindo lá com vocês. Olhem lá se vocês acertaram. Questão de número 1. Que materiais foram utilizados para fazer o aquecedor solar do senhor José Alcino Alano? De acordo com o texto, foram utilizados garrafas PET, canos de PVC e embalagens Tetra Pak. 2. Atualmente, quantas pessoas são beneficiadas com o sistema inventado pelo senhor José Alcino Alano? De acordo com o texto, mais de 8.000 pessoas são beneficiadas com esse projeto. Que legal, né? E a 3, e última questão. Leia as frases sobre outras maneiras de economizar energia elétrica e marque C para correto e I para incorreto. Primeira afirmação. Devemos apagar a luz do quarto quando não há ninguém lá. Correto? Devemos deixar para fazer as principais atividades durante a noite com as luzes acesas? Incorreto. Devemos evitar abrir muitas vezes a porta da geladeira? Corretíssimo. Ao usar o chuveiro elétrico, devemos evitar tomar banhos muito demorados. Correto. E última, mesmo que não estejamos usando, podemos deixar o computador, a televisão, o rádio e o videogame ligados. Incorreto. Assim, nós estamos gastando energia elétrica, né, pessoal? Então, vamos cuidar aí na casa de vocês. A energia elétrica tá cara, né, para ficar desperdiçando. E outra que a gente ajuda o nosso meio ambiente também, né? Lembram dessa informação. Perfeito. Então, aqui nós temos... Agora, nós vamos iniciar a nossa nova unidade. E a nossa nova unidade, ela traz alguns feitos históricos muito interessantes, que eu particularmente gosto de falar sobre esse assunto.
que é os transportes do presente e do passado, ou do passado e do presente. Então, nessa unidade, nós vamos conhecer alguns meios de transporte de passageiro, identificar transformações no meio do transporte, que aconteceu com a passagem do tempo, associar mudanças também nos meios de transporte ao desenvolvimento da tecnologia e o crescimento das cidades, reconhecer os aspectos positivos e negativos dos meios de transportes mais usados no presente e desenvolver também atitudes de cidadania, aprendendo a importância da democratização no transporte urbano, ok? Então, vamos falar um pouquinho da imagem que o livro trouxe para a gente analisar. Nós temos aqui uma imagem que está toda em preto e branco, na verdade, desenho, né? E vocês já sabem o que vai acontecer. Alguém irá pintar alguns desenhos aqui e essas pinturas acontecerão nos nossos desafios da abertura, certo? Então, fiquem tranquilos aí que vocês vão colorir essa imagem aqui. Para vocês refletirem um pouquinho então, turma, de que maneira você se desloca ou você se deslocava, né? Porque agora todo mundo está em casa, para chegar à escola, ou para ir ao shopping, para ir na casa da avó, do vô, do que você costuma ir? Talvez tem gente que vá a pé, porque é perto, ou de ônibus, ou talvez precise até de avião, né? Vocês enfrentam congestionamento nesse percurso que vocês fazem de um local a outro para ir para a avó, para o tio, enfim, aonde vocês desejam ir? Ou até mesmo, às vezes, no supermercado? Porque ultimamente nós saímos de casa, se for em horário que as pessoas costumam estar na rua devido ao horário que elas estão saindo dos seus trabalhos, nós pegamos muito congestionamento, né? O trânsito fica parado, lento, vai andando devagar. E isso, então, nós chamamos de congestionamento. Vocês já ficaram presos por muitas horas no trânsito? Quando a gente costuma ir para a praia, costumava, né? Porque faz tanto tempo que a gente não foi para a praia. As pessoas resolviam sair, parece que todo mundo resolvia sair e ir para a praia, não é mesmo? Vocês também já ficaram parados no congestionamento? Nas BRs, até mesmo na BR-101, que são vias rápidas, né? Quando vai chegando próximo aqui às nossas rodovias, na BR-470, ou próximos da nossa cidade, começa a parar tudo, né? E a gente faz aquela fila gigante, aí demora horas e horas e horas, o que não demoraria tanto se o trajeto fosse livre, né? Acredito que vocês também já passaram por isso. Então, aqui nós vamos identificar nessa imagem, vocês irão me ajudar, os modos utilizados pelas pessoas para se deslocar. Como elas estão se deslocando, então? De cadeira de rodas, vocês perceberam que tem gente se deslocando de cadeira de roda? Isso mesmo, nós temos pessoas. Encontre essa pessoa que está se deslocando dessa maneira aí, então. Temos também pessoas andando de bicicleta, de motocicleta, de automóvel, de ônibus, de avião, trem e também a pé. E são esses meios que as pessoas acabam se locomovendo. O movimento de pessoas dessa imagem é parecido com o movimento da forma como as pessoas se movimentam na nossa cidade? Vocês concordam com isso? Aqui em nossa cidade as pessoas também se movimentam dessa forma? Sim, só não temos avião, metrô, né? Nós não temos trilhos de trem também, mas ônibus, carro, bicicleta, as pessoas caminhando a pé, cadeira de roda, até mesmo aquele outro meio de transporte que agora está bem famoso, patinete elétrico, né, gente? Vocês já viram por aí também, eu acredito. Então, nós temos algumas semelhanças em que as pessoas acabam se deslocando. Mas falando disso, então, para onde todas essas pessoas que estão se movimentando estão indo, turma? Provavelmente, eu acredito que vocês me responderam que elas estão indo para o trabalho, ou para dar um passeio, para ir ao supermercado, para fazer as suas necessidades do dia a dia, né? Ir ao banco, resolver problemas, ir ao shopping, fazer compra, ou até mesmo um passeio. Algumas pessoas
caminham, praticam atividades físicas também, né? Então, as pessoas se deslocam de diferentes maneiras e com diferentes objetivos também. Mas o que é importante a gente perceber é a necessidade de veículos para as pessoas se deslocarem, né? E essa necessidade de se deslocar é comum a todo gênero humano, mas o modo como as pessoas transportam passageiros e cargas pode variar muito. Nós temos aqui o avião, que pode se transportar tanto pessoas quanto carga, né? Aqui não está presente o caminhão, porque ele carrega somente carga. E isso pode variar muito de um lugar a outro ou de uma época a outra. No passado, a maioria das pessoas se deslocavam a pé ou sobre o lombo de animais, como o cavalo. Vocês sabiam disso? Com o crescimento das cidades do século XIX, surgiram os primeiros ônibus que eram movidos por tração animal. À medida que a tecnologia se desenvolvia, os veículos de passageiros passaram a ser movidos por motores elétricos ou a combustão, como nós temos hoje. Para percorrer grandes distâncias, além de veículos terrestres como o ônibus, os automóveis ou trens, muitas pessoas viajam de avião. O transporte marítimo e fluvial também continua sendo muito importante nos dias de hoje. E é importante destacar também que as mudanças não param de acontecer, né, turma? E os meios de transporte continuam mudando, eles continuam evoluindo e conforme a necessidade humana e as inovações tecnológicas também, certo? Isso mesmo. Então, vamos agora para o nosso próximo tema, então. Aliás, nosso primeiro tema, né? Até agora a gente falou da imagem de abertura. Então, nosso primeiro tema é justamente esse: os meios de transporte do passado. Antigamente, as pessoas dispunham de poucos recursos para se deslocar de um lugar a outro e para levar cargas. A maioria fazia os percursos e levava todo tipo de objeto a pé. Alguns levavam no lombo de cavalos e de burros. Poucos podiam utilizar carroças ou charretes puxados por animais, porque era caro manter o veículo e os animais. Isso mesmo, pessoal. Os meios de transportes e status social no Brasil acontecia antigamente. Lá em meados do século XVI, XVII, quando não existia carruagens nas cidades, mesmo as pessoas de mais posse, que tinham mais dinheiro, continuam como no século anterior, né? E andar pelas ruas carregadas em redes e palanquins, que é aquelas imagens que a gente vê onde acontecia a escravidão, né? Que os escravos eram responsáveis por levar essas pessoas, então, nas redes. Andar a pé, com ou sem uma escrava, portanto, aliás, segurando, né, um guarda-sol e ser carregado numa rede ou numa liteira de luxo são alguns indicadores da posição social de um homem e de uma mulher. Antigamente se media status assim. Se você tinha um escravo segurando uma sombrinha para você caminhar ou levando você em uma rede, você tinha muito dinheiro. E era assim que acontecia, né? Aqui nós temos, então, turma, a imagem do trânsito na rua Carmerino, no Rio de Janeiro, no final do século XIX. Nós temos muitos carros puxados por animais, né, que era o meio de transporte da época, então. O desafio vocês irão realizar, certo? Vocês irão observar a abertura e com um lápis de cor vermelho, vocês irão pintar os meios de transporte terrestre, que tem motor e 4 rodas e transportam menos pessoas que ônibus, ok? Então, sigam as dicas e pintem somente esse que o desafio está pedindo. Também temos agora e atualmente, e também tinha há alguns anos atrás, o transporte coletivo. O que era o transporte coletivo? Que transportava muitas pessoas, ou seja, que muitas pessoas podem usar ao mesmo tempo. Começou a aparecer nas principais cidades brasileiras há mais de 130 anos, com os bondes sendo puxados por animais. Aos poucos, foram inauguradas linhas de bonde que ligavam um bairro a outro. E o tempo de locomoção, se não diminuiu, tornou a viagem menos cansativa. Então, naquela época,
Há cerca de 130 anos atrás, o bonde também era puxado por animais. Ainda não existia bonde elétrico. Ele só chegou, então, a partir do momento que a energia elétrica chegou no Brasil também. Ok, pessoal. Então, agora vocês irão responder a atividade 1 e a atividade 2, certo? Lá nos slides da aula de hoje, a prof deixou para vocês também alguns links que falam sobre a história, uma breve história do bonde e como aconteceu essa evolução dos meios de transporte. Ok? Para vocês se divertirem, conhecerem, que é bom a gente conhecer. Por isso que eu gosto de falar de história, da gente conhecer como as pessoas viviam no passado e comparar como a gente vive hoje no futuro. Ou, aliás, no presente. Certo, pessoal? Um abraço gigante para todos vocês. Beijos e até a próxima aula.